Mas vamos lá, falar do esporte, né? Que segundo o Eric, é odiado por Mário Júnior. Não é isso, Eric. Olha, o esporte entrou na última semana cheia, né? De treinos, sem jogos oficiais e com poucas alterações no elenco, né? Foram apenas 2 saídas e 2 chegadas. Vamos conferir. O esporte iniciou nesta segunda-feira a última semana completa de treinamentos com poucas mexidas no elenco. Ao todo, o time rubro-negro teve 4 movimentações no elenco, 2 saídas e também 2 chegadas. O goleiro Thiago Couto e o atacante Gustavo Maia deixaram o time pernambucano. Thiago foi negociado numa troca com o Vitória, que enviou para o esporte o goleiro Gabriel Vasconcelos. Já o atacante foi emprestado ao Criciúma. O esporte também contratou o volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O jogador chegou em definitivo ao Leão até o final de 2026. O próximo compromisso do esporte será no dia 9 de julho, diante do Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Com o novo treinador no comando, a expectativa é grande para saber a formação do time titular. Tá aí então o esporte, né, nessa semana de preparação, a última antes de retomar a temporada, né, de jogos oficiais. Já tem quarta-feira que vem, dia 9, na Ilha do Retiro, contra o Ceará pela Copa do Nordeste. E aí depois, meu amigo, minha amiga, é um jogo atrás do outro, é Brasileirão. Se passar aí na Copa do Nordeste, mais Copa do Nordeste. Bom, e para falar dessa semana, né, livre do esporte, livre e de muito trabalho, a gente vai ao vivo ao Centro de Treinamento do Esporte, onde está o repórter Paulo de Tarso, que tem todas as informações do Leão. Torcedor na expectativa, ávido por essas informações. Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Tudo bem, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Daqui a pouco, 2 da tarde, o esporte vai apresentar um dos últimos contratados, né? São poucas caras novas ainda para o técnico Daniel Paulista trabalhar aqui no Leão, que são o volante Pedro Augusto, além do goleiro Gabriel Vasconcelos, e o Pedro vai ser daqui a pouco apresentado oficialmente aqui no esporte. O Leão está nessa preparação visando a sequência da temporada. O esporte que vai ter na próxima quarta, dia 9, o Ceará, valendo vaga na semifinal da Copa do Nordeste, e no próximo dia 14 o Leão volta a campo pelo Brasileirão em Caxias, diante da equipe do Juventude. Daqui a pouco, além, claro, da coletiva de apresentação do novo contratado, o Pedro Augusto, o esporte vai treinar em preparação visando o Ceará, depois a equipe do Juventude e o técnico Daniel Paulista, que recentemente, Rembrandt, comandou um jogo-treino, um coletivo contra a equipe sub-20 e já tem um esboço de escalação pensando aí na volta dessa parada. Então o esporte tem no gol Kaique, na direita treinou Matheus Alexandre, mas o Hereda foi preservado. O Hereda deve ser o titular na sequência das competições para o esporte. Na zaga, Rafael Thierry, a boa notícia, voltando após um tempo no departamento médico, Chico, e na esquerda, Cariús. O meio-campo, aparentemente um pouco mais povoado. Cristian Rivera, Fabrício, Sérgio Oliveira, Lucas Lima na frente, Barleta e Pablo. Então é um 4-3-3 variando por um 4-4-2, a depender, claro, da situação do Lucas Lima, se vai jogar um pouco mais centralizado ou se vai abrir como um ponta, situação que ele já fez no próprio esporte. Então a gente vai aguardar como é que fica essa situação. Zé Lucas, que teve bom desempenho com a Sub-17, muito bem nos amistosos contra o México, fez inclusive gol, né? A gente mostrou aqui no Jogo Aberto Pernambuco, o jogador já se reapresentou e está integrado ao elenco do técnico Daniel Paulista, que vai seguir, Rembrandt, nessa preparação. O esporte atenta ao mercado, buscando mais reforços para a composição do elenco do técnico Daniel Paulista, e 3 peças devem chegar ainda para esse elenco. Zagueiro ainda vai ser contratado e pelo menos mais 2 atletas de ataque, um camisa 9 e um centroavante, além de um jogador de mais velocidade. O esporte está atento ao mercado, pelo menos 3 situações estão
encaminhadas para o Sport anunciar nos próximos dias, e uma dessas situações, de acordo com o portal GE, deve ser o Gustavo, né? Meio atacante, base do Sport, se mandou para o Oriente Médio, é um jogador que interessa ao Sport, jogador pode ser repatriado e reforçar o elenco do técnico Daniel Paulista, além do Cevala, né, que é um atacante chileno do Colo-Colo. Também existe essa especulação, além do próprio Tchik, né, que é o Bilal Old Tchik, atacante holandês. Se não tiver errada a minha pronúncia, eu peço aí um certo perdão para os amigos, mas é uma pronúncia um pouco complicada. Atacante que estava na divisão de acesso do futebol holandês, também é especulado no Sport. Claro que nada oficial, o Leão segue buscando esses reforços para entregar para o técnico Daniel Paulista, então fica essa expectativa. Rembrandt. Boa, Paulo. Sobre Hereda, né? Você vai observar também, acompanhar o treino de hoje, mas a expectativa é que ele já esteja liberado, porque nesse jogo treino que você fez referência aí contra o Sub-20, o titular da posição foi o Matheus Alexandre, né? Que está naquele momento, assim, desconectado da torcida do Sport, até pelo que ele não rendeu, pelo que ele não entregou neste começo de temporada, né? Havia uma grande expectativa até pelo investimento que o Sport fez de 9 milhões de reais pelo Matheus Alexandre, que não foi aprovado pela torcida, pelo menos neste início. E o técnico Daniel Paulista já chegou dizendo que vai observar todo mundo, vai dar oportunidade, chance para todo mundo, e ele já foi titular nesse jogo treino aí contra o Sub-20, mas a expectativa era de que o Hereda fosse liberado. Rafael Thierry tem treinado, né, normalmente. A expectativa também da galera rubro-negra é de que ele possa finalmente entrar em campo nessa temporada, para que ele possa reforçar efetivamente o time do Sport na defesa, que está carente, né? Não só na zaga, na dupla de zaga ali ou no trio, mas o técnico vai começar aí com uma linha de 4, ou seja, 2 laterais e 2 zagueiros. E também Fabrício Domingues, porque a gente leu aqui hoje cedo, até o Thiago Saturnino me mostrou aqui, um jornalista, acho que paraguaio, né, que havia um interesse do Cerro Porteño, que o Cerro Porteño havia feito uma oferta ao Sport, mas a oferta não interessou ao time pernambucano, ao time rubro-negro, mas que as negociações elas continuariam. Seria um ano de empréstimo com opção de compra. O que é que você tem de informações em relação a esses assuntos, Paulo? Rembrandt, por enquanto nada concreto. Agora, não me surpreende se isso acontecer, até porque o Fabrício foi muito bem em 2024, mas perdeu muito espaço em 2025, né? O Sport não nega, também não confirma, porém existe sim essa especulação do futebol paraguaio, um destino aí provável do Fabrício Domingues, que começou bem no Sport, mas depois que foi comprado, já não rendeu o esperado em 2025, ficou um pouco abaixo. Claro que a temporada do Sport, sobretudo no Campeonato Brasileiro, não é a melhor temporada, não é para vários atletas, um melhor momento, então surge essa possibilidade, de repente, de um negócio para esse atleta. Considerando que o Zé Lucas estava na seleção Sub-17, que ele é um jogador que deve ser bem observado pelo técnico Daniel Paulista, não me surpreende, de repente, o Zé Lucas voltando e nessa escalação que eu trouxe, saindo justamente o Fabrício Domingues, indo para a equipe reserva do Sport, né? Fazendo uma composição de meio campo, Rivera, Zé Lucas e o Sérgio, com o Lucas Lima um pouco mais à frente e não o Fabrício. Então fica essa também expectativa. O momento é que o mercado está aquecido, vários clubes do exterior estão contratando, no Brasil também, nessa próxima janela de julho. Então o Sport pode até, eu não descartaria, negociar por empréstimo o Fabrício Domingues, se tem alguma compensação ou não. Vamos aguardar se isso vai evoluir, Rembrandt. Valeu, Paulo de Tarso, com as informações ao vivo do CT, o Centro de Treinamento do Sport. Muito obrigado ao Paulo e ao Rinaldo Cavalcante, o nosso repórter cinematográfico, que está lá fazendo as imagens e trazendo para a gente. E a vida da maior promessa do futebol pernambucano na atualidade, hein? Vamos saber detalhes aí desses interesses que surgiram pelo volante Zé Lucas do Sport. Acompanhe com a gente. Apesar de ter apenas 17 anos, no Sport, o volante Zé Lucas é hoje o atleta que mais tem despertado o interesse de outros clubes. Constantemente convocado pela seleção brasileira de base,
Zé Lucas tem sido peça fundamental também no time rubro-negro. E apesar do Sport não viver bom momento no Brasileirão, o jovem volante é uma exceção, já que tem apresentado bons jogos. Zé Lucas está no Sport desde os 8 anos, mas foi na atual temporada que o jogador passou a chamar a atenção. 17 jogos com a camisa do Sport em 2025, seja pelo Pernambucano, Nordestão ou Série A. Já sobre o mercado, Zé Lucas é também um ativo importante do Leão da Ilha, tanto que a diretoria renovou o contrato com o jogador e colocou valores consideráveis para possíveis negociações futuras. Segundo o portal de notícias GE, o valor mínimo para a negociação para o exterior seria de 12 milhões e meio de euros, equivalente a 80 milhões de reais. Porém, o Sport acredita que o montante pode subir para 96 milhões de reais. Apesar da diretoria rubro-negra muitas vezes negar ou falar abertamente sobre valores, não só a imprensa brasileira, mas também a europeia tem tratado sobre o interesse de grandes clubes do velho continente pela joia do esporte. O diário Esportes da Catalunha, por exemplo, chegou a noticiar que o ex-jogador e atual dirigente do Barcelona, Deco, juntamente com representantes do Leão da Ilha, teriam se encontrado para falar sobre possíveis interesses do clube catalão e até mesmo negociação. Mas não é de hoje que o nome de Zé Lucas aparece ligado a grandes clubes da Europa. Atlético de Madrid, Chelsea e PSG também teriam buscado mais detalhes sobre o atleta. E durante o Sul-Americano Sub-17, segundo o NE45, o staff de Zé Lucas teria confirmado que o Mônaco da França, o Wolverhampton da Inglaterra e até mesmo o Grupo City teriam observado o jogador do Sport. Zé Lucas tem contrato com o Leão até 2028. Apesar de já ser um atleta valorizado no mercado brasileiro, esse cenário pode ficar ainda melhor, já que o volante do Sport deverá jogar a Copa do Mundo Sub-17 em novembro no Catar. E já estamos de volta aqui, ó, com ele, Zé do Carmo. Uma salva de palmas para o nosso Zé do Carmo aí. Cadê você, Tiago Saturnino? Aqui a gente no estúdio faz isso, né? Muito obrigado. Vocês estão querendo beber aonde? Vocês estão muito educados hoje. Não, aqui a gente tava chamando, você estava chamando a atenção pela linha, pela sua elegância. Entendi. Você é um cara muito bem visto, bem quisto, né, Zé? Na verdade é o seguinte, Rembrandt. Eu fui pro Rio de Janeiro e aprendi uma coisa. Aí presta atenção como é que tu vai se vestir. Porque eu coloquei uma camisa quadriculada, uma calça quadriculada e disseram assim, a quadrilha sai quando? Zé, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente acompanhando aí a reportagem do Zé Lucas, né, que o Rafael Araújo trouxe. Como é que fica a cabeça de um menino desses, Zé, 17 anos, com todas essas informações circulando em torno dele? Como é que é para sustentar uma onda dessa, hein? Ué, Rembrandt, o cara com 30 anos, quando vai se transferir para uma grande equipe, ele já fica... Que envolve uma grana alta, né? Ele já fica sonhador, ele vive sonhando, ele fica naquela expectativa, e o menino de 17 anos... Recém-completados. Pois é, não sabe nem o que é que vai encontrar, entendeu? Aí você já vê uma situação de que já estão colocando uma responsabilidade em cima dele muito grande, não é? E às vezes esse peso atrapalha no seu desenvolvimento dentro das 4 linhas. Essa deve ser a maior preocupação. Pois é, né, Zé? então é importante você ter uma psicóloga, não é, para trabalhar, para dizer que, olha, você passa por um bom momento, mas tem que saber, não é, ajustar esse tipo aqui, vou te ajudar nesse sentido aqui. Então é importante ter a ajuda de familiares e, é claro, de uma boa profissional. Muito bem, esse Zé do Carmo fala com propriedade, né? Porque ele passou já por situações parecidas em negociações, e etc, etc, etc.